Bom dia, minhas queridas e amadas irmãs, graça e paz, espero que todas estejam bem. E aqui é a Suzy, e hoje daremos continuidade à nossa leitura anual. Já leremos o dia 357 de 365 dias. Iniciaremos a nossa leitura com o livro de Zacarias, todo o capítulo 4 e o capítulo 5. Depois leremos Apocalipse, todo o capítulo 14. Depois leremos o Salmo 142 por completo e finalizaremos com Provérbios, capítulo 30, verso de 1 a 23. Vamos iniciar então a nossa leitura de hoje? Zacarias, capítulo 4 e 5. O anjo do Senhor que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou: "O que está vendo?" Respondi: "Vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda." Então perguntei ao anjo que falava comigo: "Meu senhor, o que é isso?" O anjo que falava comigo disse: "Você não sabe o que é isto?" Respondi: "Não, meu senhor." Ele prosseguiu e me disse: "Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zerubabel você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo e no meio há aclamações, haja graça e graça para ela." Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: "As mãos de Zerubabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos deles virão a terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zerubabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra." Então perguntei ao anjo: "O que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro?" E acrescentei uma segunda pergunta: "O que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado?" Ele me respondeu: "Você não sabe o que é isso?" Eu respondi: "Não, meu senhor." Então ele disse: "São os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra." Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um livro em forma do rolo que voava. O anjo me perguntou: "O que você está vendo?" Eu respondi: "Vejo um rolo voando que tem 9 metros de comprimento e 4,5 metros de largura." Então ele me disse: "Esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque quem roubar será expulso segundo a maldição, e quem jurar falsamente será expulso também segundo a mesma maldição. Enviarei essa maldição, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Ela ficará nessas casas e consumirá a sua madeira e as suas pedras." O anjo do Senhor que falava comigo saiu e me disse: "Levante os olhos e veja o que é isso que está saindo." Eu perguntei: "O que é isso?" Ele me respondeu: "É um cesto que serve para medir." E acrescentou: "Isso é a iniquidade em toda a terra." Então foi levantada a tampa do chumbo que cobria o cesto, e eis que uma mulher estava sentada dentro do cesto. O anjo explicou: "Isto é a maldade." E a empurrou para fora dos cestos, sobre cuja boca pôs o peso do chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres. Havia vento em suas asas e que eram como de cegonha, e levantaram um cesto entre a terra e o céu. E então perguntei ao anjo que falava comigo:
Para onde elas estão levando o cesto? Ele respondeu: para a terra de Sinar, onde edificarão um templo para aquela mulher. Quando o templo estiver concluído, ela será posta ali em seu próprio lugar. Agora leremos Apocalipse, capítulo 14. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escritos na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como um som de muitas águas, como som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de harpistas que tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém podia aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados diante de todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Vi outro anjo voando por meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo e o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor e da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na testa ou na mão, também este beberá do vinho do furor de Deus, preparado, sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos anjos, santos anjos, e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis que uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com forte voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontrava no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte o que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas serão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, juntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, nenhuma extensão de cerca de 300 quilômetros. Agora leremos todo o Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa, e à sua presença exponho a minha angústia.
Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha contra mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, é a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Para finalizar, leremos Provérbios capítulo 30, verso 21 a 23. 3 coisas fazem a terra tremer. Na verdade, são 4, que ela não pode suportar. O escravo que se torna rei, o insensato que anda farto de pão, a mulher desprezada que se casa e a escrava que se torna herdeira da sua senhora. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, que ela encontra abrigo nos nossos corações e que o Senhor nos ajude e seja nosso guia, nosso protetor. Em nome de Jesus, amém.